Olá, amigos da TV Justiça. Está começando mais uma edição de Justiça em Foco, o programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais de todo o país. Hoje nós vamos saber como funciona a primeira instância da Justiça Militar da União. Aqui nos estúdios da TV Justiça está o juiz auditor da Justiça Militar da União, Dr. José Barroso Filho, titular da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que abrange os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Vamos conhecer agora a trajetória profissional do juiz. José Barroso Filho é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia. De 1992 a 1996, atuou como juiz de direito em Pernambuco e em Minas Gerais, de 1996 a 1997. Em 2008, foi selecionado para o posto de juiz internacional da ONU no Timor-Leste. Atualmente, é juiz auditor da Justiça Militar da União, titular da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que abrange os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e exerce também o cargo de juiz auxiliar do Superior Tribunal Militar. Doutor José Barroso, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a sua participação, aceitar o nosso convite para falar para os cidadãos brasileiros sobre esse ramo específico da justiça, que é a Justiça Militar. Talvez, aliás, um dos mais antigos ramos da justiça brasileira e talvez um dos menos conhecidos pela população. Teremos a oportunidade de falar sobre esse tema, portanto, no nosso programa de hoje. Mas primeiro, começando com uma pergunta que já é tradicional no nosso programa, que é: por que a opção pelo direito? Olha, Casa Eduardo, a opção pelo direito nasceu na minha própria casa, né? Meu pai era promotor de justiça e, mesmo isso já quase 40 anos atrás, mas eu sempre vi meu pai com uma atuação fortemente social, né? E ele chegou a abrir uma porta de um quarto de casa para atender o público, né? Eu lembro da minha mãe fazendo um cafezinho, um bolo para atender, e ouvir a pessoa, fazer a diferença, encaminhar uma proposta de um futuro melhor. Então, essa experiência, né? Eu trouxe de casa, que o ensinamento que ele me disse: olha, de que adianta ser luz se você não iluminar o caminho do próximo? Isso me bastou para seguir o direito e tentar, dentro das minhas limitações, fazer essa diferença. Como vimos, houve uma carreira em áreas específicas do direito, culminando exatamente na área militar. Como foi esse caminho? Por que especificamente se chegou à Justiça Militar? Bom, eu comecei como promotor de justiça no estado da Bahia, né? Logo em seguida eu fui juiz de direito no estado de Pernambuco por alguns anos, juiz eleitoral também. Por questões familiares, eu voltei a Minas Gerais por um novo concurso, por juiz de direito em Minas, e logo em seguida fui para a Justiça Militar da União. Nessa sequência, eu já passei pelas 5 regiões, né, e posso lhe dizer uma coisa: foi uma experiência engrandecedora. Você conheceu o Brasil, né, e aquela que dizem muito que por onde você passa, você deixa um pouco e leva um pouco. Acho que eu levei muito mais do que deixei. E a cada passagem, a cada estado, a cada região que eu passava, eu me engrandecia como ser humano e, naturalmente, como juiz. Houve uma opção específica no caso da Justiça Militar? Já havia uma intenção ou isso surgiu ao longo do caminho? Porque a Justiça Militar é a justiça mais antiga do país, né? Ela foi criada em 1º de abril de 1808, né, no Alvará Régio de Dom João. E tem uma história de uma tradição libertária, uma tradição de velar pela democracia, pela cidadania, né? O que acontece muito é que, por ser desconhecida, alguns tentam vincular a justiça militar com o regime que iniciou em 64, como se fosse uma justiça de exceção, como se fosse corporativista, ou então lembrando que viu um julgamento de uma corte militar no filme americano. O nosso modelo é totalmente diferente. O nosso modelo, a justiça militar, é uma justiça especializada, é um órgão do Poder Judiciário, onde os juízes, né, são civis, né, têm as garantias como qualquer juiz, e por isso a justiça, quando se fala em congressos internacionais, nosso modelo é uma justiça que é realmente farol para o judiciário, porque ela existe há 200 anos
e, no entanto, ela é moderna por tradição, porque investe em planejamento, em gestão estratégica, em novos meios de comunicação, acesso ao cidadão. Então, toda essa gama de eficiência, né, de proximidade com o cidadão, me levou a migrar da área estadual para a área federal. Na área federal, a Justiça Militar da União. Já havia, então, uma visão de como era o funcionamento da Justiça Militar. Não houve nenhum tipo, do ponto de vista pessoal, de choque do ponto de vista de parâmetros em relação à própria administração da Justiça, à atividade jurisdicional, primeiramente na Justiça, digamos assim, civil e depois na Justiça Militar? Não, porque a Justiça Militar, ela é basicamente formada por civis, né? Eu era juiz em Pernambuco, fui juiz em Minas Gerais e continuo sendo juiz na Justiça Militar da União. Mas para mim, a atividade jurisdicional não mudou. Mas há parâmetros que eles são diferenciados na aplicação especificamente. Por exemplo, e nós vamos até aprofundar isso na nossa entrevista de hoje, em relação a essas questões, por exemplo, o crime de deserção é muito específico da área militar. Então, há uma necessidade de adaptação do magistrado nesse sentido, em relação a essas questões específicas da Justiça Militar? Existe, primeiramente, né, a observância dos princípios, né, e regras contidas na Constituição, né? A partir daí, há um desmembramento nos códigos, né, onde você percebe, quando eu era juiz na vara de família, né, nós tínhamos alguns princípios específicos, mas que não fugiam dos princípios gerais constitucionais. Na área criminal, da mesma forma. Na área militar, existem princípios próprios, né, que não destoam do ordenamento geral, mas que há uma preocupação em se preservar valores como hierarquia e disciplina. Por quê? Porque, basicamente, a Justiça Militar não é para julgar militares, é para julgar crimes militares. Né? Qual é a diferença? Porque o crime militar é aquele que afeta a instituição militar, que é concebida para fortalecer ou para garantir o Estado democrático de direito, né? E essa instituição militar, ela só se sustenta baseado nesses dois pilares. Então, existem crimes, né? Existem situações que para o corpo civil pode até parecer insignificante, né? Um soldado que não acatou a ordem de um sargento, um cabo que fumou um cigarrinho de maconha antes de prestar o serviço armado. Isso é muito grave, porque a instituição armada foi feita para cumprir missões, né? E não há discussão se a missão tem que ser cumprida, se a ordem tem que ser acatada. Então não se admite que um inferior desacate, né? ou seja insubordinado em relação ao superior. Não se pode admitir que um controlador de voo vá fumar maconha ou cocaína antes de prestar um serviço para o avião cair. Ou alguém que tire serviço armado, um sentinela, né, possa prestar o serviço drogado. Então, são peculiaridades, né, mas que não destoam do aspecto geral, que é cumprir os princípios constitucionais. Doutor Barroso, nós vamos aprofundar justamente, não apenas nas explicações a respeito destes pontos específicos em relação à Justiça Militar, mas também passar para o telespectador um pouco mais a respeito da organização da Justiça Militar no Brasil. Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o juiz auditor da Justiça Militar da União, Dr. José Barroso Filho. Já no primeiro bloco falamos um pouquinho a respeito de algumas diferenças existentes em relação à Justiça Militar e agora vamos acompanhar mais detalhes a respeito desta questão, primeiro acompanhando uma reportagem falando exatamente sobre esse tema, o que diferencia a Justiça Militar da Justiça Civil. Os juízes militares e os tribunais militares são órgãos do Poder Judiciário. A Justiça Militar está dividida em federal e estadual. A federal julga os crimes militares praticados por integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e civis. E a Justiça Militar Estadual julga os integrantes das Forças Auxiliares, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Os civis só podem ser julgados pela Justiça Militar Federal quando cometem crimes contra as instituições militares, como crime contra o patrimônio militar,
o tráfico de drogas no quartel e estelionato, inclusive os casos em que alguém recebe indevidamente pensões militares. Embora faça parte do Poder Judiciário e as decisões estejam sujeitas ao crivo final do Supremo Tribunal Federal, a Justiça Militar tem algumas peculiaridades técnicas que não permitem, por exemplo, a aplicação de penas alternativas à de prisão, tendo em vista a falta de previsão legal. Entre os processos de grande repercussão analisados pela Justiça Militar está o de motim envolvendo controladores de voo. Doutor José Barroso, eu gostaria de começar nesse bloco, portanto, perguntando como podemos definir, como podemos resumir a organização da Justiça Militar no Brasil. A Justiça brasileira fez uma opção pela eficiência ao definir as especializações. Então, não é só uma justiça federal e estadual, né? Dentro da justiça se imaginou uma justiça eleitoral, né, para os pleitos eleitorais, uma justiça trabalhista para as questões das relações de trabalho e uma justiça militar, né? Dentro dessa ideia de especialização valorizada pela matriz da eficiência, né, a Justiça Militar dividiu a sua atuação nacionalmente em 12 circunscrições, são chamadas 12 circunscrições judiciárias militares, né? Nessa circunscrição existe uma ou mais varas, que são varas de justiça, que são chamadas tradicionalmente no nosso ramo de auditorias, mas é a estrutura de uma vara federal como qualquer outra. Nessa auditoria começa o processo em primeiro grau, né? O recurso a qualquer decisão, né, tomada pelo Conselho Julgador é endereçada ao Superior Tribunal Militar. Então, não existe na nossa estrutura, é mais enxuta, né, esse foi o modelo concebido, não existe tribunal intermediário, um tribunal regional, né? Existe o julgamento na vara, na auditoria, né, e qualquer recurso é julgado aqui em Brasília pelo Superior Tribunal Militar, que é um misto, né, de um tribunal superior, onde há uma preocupação em uniformizar entendimentos, né, e também ele atua como um tribunal de revisão, de relação às questões decididas em primeiro grau. Então, essa a definição espacial e, sobretudo, funcional. Não é só da Justiça Militar, é da Justiça brasileira que fez uma opção clara pela eficiência e é reconhecida em fóruns internacionais. Normalmente agora, que nós temos o CNJ, né, para uniformizar ainda mais esses procedimentos e para deixar claro que essa opção pela especialização foi a mais correta. Do ponto de vista da jurisdição, como é que funcionam as circunscrições? Por exemplo, no seu caso, são estados essencialmente da região norte, Acre, Amazonas. Isso. De que maneira isso é dividido? No meu caso, eu sou juiz titular da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que abrange os estados de Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, né? A sede, né, onde está situada a auditoria, é em Manaus, né? E justamente por ser talvez seja, mal comparando, a maior comarca do mundo, né? E para realmente não nos afastarmos dos nossos princípios de eficiência. Por que eficiência? Nós precisamos prestar o serviço e o melhor serviço ao cidadão. A Justiça Militar investe em tecnologia. Então, nós já trabalhamos há algum tempo com o processo eletrônico, né? Já temos algumas experiências com a teleaudiência, né? Só para citar um exemplo, recentemente, o juiz, eu estava em Manaus, o réu estava em Porto Velho, junto com seu advogado, existia um outro advogado em São Paulo, né? E mais um link aberto para a Defensoria aqui em Brasília. Então, só nisso aí tínhamos 4 links abertos. Esse processo que demoraria, né, se fosse pedir precatória, né, toda aquela burocracia que a distância às vezes nos leva a adotar, levaria mais uns 6 meses. Um mês depois o processo já estava julgado. Então, isso só reforça aquela minha ideia. Apesar de ser a justiça, né, mais antiga,
ela é moderna por tradição, justamente porque o nosso compromisso é a prestação judicional justa e célere. Nesse caso, inclusive, com o impacto da própria tecnologia para acelerar o andamento dos processos. E é fundamental, porque na região amazônica, principalmente na Amazônia Ocidental, nós não podemos contar com estradas. Né? As estradas são os rios, né? São 22 mil quilômetros de rio. Né? Então, muitas vezes, o que você pensa que... Até um colega me pediu, olha, eu vou em Manaus, mas eu queria dar um pulinho em Belém. Eu falei, olha, são quase 3 horas de avião. Né? Quem está em Manaus para ir para Cruzeiro do Sul, às vezes demora quase um mês. Se for subindo ou descendo o rio, depende do regime da água. Então, isso não é motivo para você não prestar o serviço. Isso desafia a sua criatividade para prestar o melhor serviço possível. Nosso entrevistado de hoje é o juiz auditor da Justiça Militar da União, Dr. José Barroso Filho. Nós falávamos a respeito justamente da organização da Justiça Militar no Brasil e nós temos percebido ao longo das entrevistas que temos feito neste programa que, embora o direito seja um só, com as suas questões específicas, no caso aqui da Justiça Militar, mas sempre há uma realidade que acaba criando situações específicas também do ponto de vista do dia a dia, propriamente dito, das questões de fato que são analisadas. Eu lhe pergunto, no caso da 12ª circunscrição, considerando que são estados da região Amazonas, da região amazônica, todos eles com fronteiras internacionais, isso gera algum tipo de demanda específica do ponto de vista da Justiça Militar? Gera. Essa especificidade da 12ª circunscrição judiciária, de envolver estados na região de fronteira, leva a algumas particularidades, por exemplo, a crimes cometidos, por exemplo, por guerrilheiros de Farc, né, que entram em conflito com militares que ficam dispostos nos pelotões especiais de fronteira, que basicamente a função é de vigilância. Então, questões não só de Farc, mas de drogas, de contrabando, né, contrabando de diamante, né, de armas também. Então, quando passa por essa malha de proteção, que são os pelotões especiais de fronteira, em havendo um conflito com um militar federal, esse fato atrai a competência da nossa justiça especializada, né? Então, já houve casos de processos envolvendo guerrilheiros de Farc, né? Inclusive, né, fala-se muito hoje em segurança dos juízes, né? Eu trago uma experiência própria, né? Num desses processos, né, a auditoria recebeu um pacote, né, que chamou a atenção pelo volume disforme e como nós estávamos julgando processos envolvendo guerrilheiros, né, todo o cuidado era pouco. Foi chamado o Esquadrão Antidrogas e nesse pacote existia uma bomba caseira, né, de pólvora negra com estilhaço. É endereçado ao juiz. Se eu abrisse, eu fatalmente queimaria as mãos, queimaria o rosto, né? Isso foi uma ameaça bem clara, né? Se essa ameaça não foi clara foi quando eu recebi alguns telefonemas ameaçando a mim e a minha família. Então, essa questão de segurança do juiz é algo candente, né? Eu trago, talvez, uma experiência, né, mais da região amazônica, mas qualquer juiz que contrarie interesses econômicos, né, de grandes organizações criminosas, né, tem a sua vida mudada radicalmente. Muitas vezes não tem a contrapartida em termos de segurança, né? E não é só criminal, não, né? Basta você julgar uma grande falência, né, questões trabalhistas de grande monta que afete, né, o grande interesse econômico, uma grande organização, né, que você pode sofrer. Por isso é que o juiz tem as suas garantias. Por isso que a opção pela especialização da Justiça Militar em relação ao Brasil foi a mais correta, porque dentro daquele regime de freios e contrapesos, né, você tem que haver esse controle. Então, se há algum desacerto em alguma relação que toque as Forças Armadas, né, é julgado por um juiz do Poder Judiciário com todas essas garantias, né. Então, eu estou tentando fazer essa exposição dizendo de forma bem clara, né, que quando se fala em justiça militar, quando se fala em justiça eleitoral, quando se fala em justiça trabalhista, está bem claro, está bem evidente que o nosso Poder Judiciário fez uma opção
direta pela eficiência, da melhor maneira de chegar ao cidadão. Agora, existe a possibilidade, nessa questão da jurisdição de um crime, por exemplo, ele começa numa esfera militar, mas ele ser remetido, por exemplo, para a Justiça Civil? Isso é uma questão de competência. Competência não é vontade do juiz, é uma determinação da lei, né? O que atrai a competência para o julgamento da Justiça Militar da União? Que o crime, né, seja cometido em detrimento ou que afete, né, bens protegidos, né, ou bens inerentes às Forças Armadas, né? Isso quer dizer que só comete crime militar o militar? Não foi esse o conceito que eu lancei agora. Porque se o militar ele está em uma atividade de lazer, ele está em um bar, né, e comete uma lesão corporal num civil, isso não tem nada a ver com a justiça militar, porque não tem nada a ver com a função militar dele. Mas, em contrapartida, se um civil, né, ele ameaçar, violar um paiol ou entrar no quartel para furtar armas, olha, ele é civil, mas vai responder por crime militar, porque crime militar não é o crime só cometido por militar, é o que afete as instituições militares. Então, por isso que eu falei no início, a justiça militar ela não julga só militar, julga crimes militares que podem ser cometidos por militares e civis. O que importa não é que se a justiça militar julgasse só militares, ela seria em tese inconstitucional, que seria em razão da pessoa. Ela julga em relação à lesão ao bem protegido, que é as instituições militares da União. Então, esse é o diferencial em relação à justiça militar, mas dentro de um contexto maior que de um órgão do Poder Judiciário Nacional. Doutor Barroso, o senhor falou a respeito da necessidade de modernização, que é uma constante no caso da Justiça Militar. Existe um projeto chamado de Centros Integrados, que está atualmente em execução entre os diversos projetos, justamente com esse objetivo de manter o processo de modernização. Que projeto é esse? Esse projeto dos Centros Integrados, ele vem ao encontro dessa ideia de realmente nós pacificarmos as relações, né? Esse é o principal objetivo, né, do Poder Judiciário. E quando eu cheguei na Amazônia, né, como eu não sou oriundo, não sou amazônia de nascimento, nesses anos todos, né, já sou por sentimento, eu fiz questão de conhecer o interior do Estado. No interior do Estado, por que conhecer o interior? Porque é uma questão ética, você só pode julgar o que você conhece. Então, você não pode, só baseado na letra fria dos autos, né, achar que você vai compreender toda a dramaticidade daquele processo. Então, eu tive a oportunidade de me deparar com uma realidade extremamente dura, porque o Estado não tem, vamos dizer assim, musculatura suficiente para chegar nos rincões da Amazônia, né? E nisso aí foi montado um projeto que ele é complexo, mas ele envolve ações na área de inclusão digital, de saúde, educação, apoio agrícola, acesso à justiça, justamente para que nós pudéssemos chegar a esse cidadão que mora muitas vezes numa ocupação no Acre, no meio de uma mata, né, da região amazônica. Esse projeto foi lançado pelo Ministério da Defesa, né? Tem todo o apoio, né, do tribunal, né, da própria Associação dos Magistrados Brasileiros, né, e também, graças à sua densidade e sua repercussão social, ele conta com o apoio hoje de instituições privadas, né, do porte da Microsoft, da Camargo Correia, da Andrade Gutierrez. Mais proximamente, vamos ter a Fundação Banco do Brasil no módulo agrícola, a Fundação Roberto Marinho no módulo educacional. Ou seja, justiça se faz não só resolvendo processos, mas resolvendo conflitos. Talvez no processo só tenha a ponta do iceberg. O desafio do juiz, né, do operador de direito, é pacificar a real gênese daquela lide que está no processo. E isso é atuar também nessa área extraprocessual. Talvez seja esse o mote maior desses centros integrados, né, que é basicamente uma sinergia de bons propósitos, né, de gente que queria fazer alguma coisa, não sabia bem como, né, e esse projeto diz, olha, se é luz, ilumina o caminho do próximo. Essa é a ideia maior.
Doutor Barroso, há outras perguntas que eu gostaria de fazer, inclusive sobre projetos relacionados ao desenvolvimento da aplicação da justiça, no caso especificamente da justiça militar, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado, mas nós vamos voltar ao tema da justiça militar aqui no nosso programa Justiça em Foco, para levar ao cidadão brasileiro um pouco do conhecimento da realidade, do funcionamento do Poder Judiciário no Brasil. Por isso eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa de hoje e nós vamos nos despedindo com essa edição de Justiça em Foco. Na próxima semana tem mais, é claro, aqui na TV Justiça.